Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Eu tenho aqui comigo no dia de hoje a jornalista Natália Barros e vamos entrevistar no dia de hoje o presidente do IPAZEL Alagoas, presidente do partido político aqui também no estado, o Solidariedade, o advogado Adeilson Bezerra. Olá, Adeilson, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Eu que agradeço, Mozinho, Natália também, estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre diversos temas. É verdade. Adeilson, a gente tem visto o caminhar do IPAZEAL ao longo dos anos, muitas vezes em alguns governos, alguns momentos mais delicados, outros difíceis, outros em melhor momento. Hoje, como se encontra o IPAZEAL Saúde aqui no estado de Alagoas? Mozinho, para dizer que hoje eu sou um dos mais longevos presidentes do IPAZEAL. Nós fizemos um documentário que nós prestigiamos todos os presidentes que passaram por lá, contando a história de quase 60 anos de IPAZEAL. Então, passaram por lá vários presidentes, todos eles deram a sua contribuição. O IPAZEAL, ele cuidava de habitação, previdência e saúde. Era um órgão estruturado muito forte, né? Hoje foi dividido, né? Desde o governo Ronaldo Lessa, consolidou-se no governo Renan Filho. O IPAZEAL tem a parte de previdência, que as pessoas às vezes confundem, né? Tem o AL Previdência e a gente IPAZEAL Saúde. A gente ficou com o plano de saúde, né? Somos uma autarquia e fomos criados no tempo em que não existia nenhum plano de saúde desses. Nem Unimed, nem Bradesco, nem Sul América, nenhum desses. Não existia nenhum, né? Então, o IPAZEAL foi criado nesse tempo. Foi um pioneiro. Foi um pioneiro. De sorte que a gente está no IPAZEAL mantendo os serviços básicos de saúde, mas nós não temos uma base de jovens. A nossa carteira, para você ter uma ideia, 80% tem acima de 80 anos de idade. É uma carteira chamada assim, envelhecida. Tem quantas vidas hoje, Adeilson? 3.560, para ser mais exato, né? Então, tem pessoas com 100 anos. Nossa. Né? E não temos jovens. Então, eu apresentei até ao governador um planejamento que, se tivesse ali 4.000 jovens, né, no plano... A operação se paga. Se paga. Com 4, com 2 empatava com 4. Mas o Estado não tinha feito concurso, para ter jovens, né? Vamos ver como é que vai se comportar esse concurso gigante que o governador do próximo ano, e a gente vai apresentar um plano definitivo. Nós temos duas opções: ou novos entrantes, jovens, ou a gente administrar as pessoas que estão. O Estado, que foi quem criou o IPAZEAL, é o grande responsável, bancar até a última vida que estiver no IPAZEAL, fazendo o planejamento, quanto é que o IPAZEAL vai colocar nisso, numa forma que a gente possa utilizar os equipamentos públicos, os hospitais públicos do Estado, porque é o Estado que banca mesmo o IPAZEAL, né? Hoje nós temos grandes hospitais, Metropolitano, o da Mulher. Então, nós vamos apresentar ao governo no ano que vem, após esse concurso público, né, ver quantos jovens vão passar, né, e mostrar um planejamento definitivo, Mozinho e Natália, porque já quiseram fechar o IPAZEAL por decreto. Vamos fechar por decreto. Aí veio o Ministério Público, Defensoria Pública, não pode. Vamos fazer com que quem ingresse em concurso público compulsoriamente já tem que aderir ao IPAZEAL. Aí vem o Ministério Público, não, livre mercado, meus amores. Hoje você escolhe o plano. Então, ficou uma coisa sem saída, né, que a gente vem administrando, mas vamos encontrar uma saída após o término e anúncio deste concurso público. E aí, Natália, Adeilson, caros ouvintes, telespectadores, a gente imagina hoje um plano de saúde que tem sua... forma majoritária, pessoas de 60, 70, 80, como o Adeilson disse, até 100 anos. Imagine o custeio desse plano de saúde, porque quanto mais a pessoa está experiente, está mais idosa, é quando ela mais precisa desse auxílio de saúde. Como é que está, Adeilson, essa questão desse custeio hoje atualmente para o Estado? Na verdade, quando a gente fala, né, Mozinho, a gente tem que explicar muito bem, né? Eu estou com 50 e poucos anos,
50 e poucos anos, tem um plano de jovem, saúde. diga-se de passagem. Tem um plano de saúde, só preciso mais para fisioterapia e alguns exames. Mas, oftalmológico. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas de cirurgia, graças a Deus, nunca precisei. Mas quando a idade vai chegando, e é isso que acontece em todos os planos de saúde, Sim. o serviço, sobretudo, de oncologia, muito caro. Tem pessoas que entram na justiça e obrigam a gente a pagar 300 mil, 400 mil reais. Tem médicos que colocam medicamentos, químicas, drogas, tratamento de última geração, vinda que nem foi nem testado ainda nos Estados Unidos. A gente tem que chegar e arcar com isso, mas a Justiça de Alagoas tem entendido, né, que é necessário ter calma um pouquinho, né? O IPASEAL não pode ser pego de surpresa, porque até os planos de saúde privados, todos eles reclamam. Sim, né? sim. Essa parte de oncologia, infelizmente, está alastrado, sabe? Enfim, infelizmente, esse maldito CA, né? Então, ele pega o sistema um pouco de surpresa. Então, o sistema da gente não é diferente. Então, essa parte, nós estamos em convênio com a CESAL, vamos colocar isso em lei para que o Estado possa bancar essa parte de oncologia. Em assim sendo, já alivia por demais o nosso custeio. Adeilson, você fala de planejamento visando 2026, fala desse concurso público que vai ter mais de 11 mil servidores que irão ingressar no estado de Alagoas. Você acredita que vai ser valor competitivo em relação ao que está sendo praticado no mercado, caso esses jovens, caso essas pessoas que ingressem no governo do estado de Alagoas possa estar no IPASEAL Saúde? Olha, todos os IPASEAs do Brasil, todos, cada um tem uma nomenclatura, né? O Instituto se modernizaram ou foram extintos, né? Nenhum se banca sozinho. Então, o Estado é quem tem que bancar. Aí, se o governo tem um viés mais socialista, ele banca. Se ele for um liberal, né, ele não quer bancar, quer fechar. Então, é uma luta constante que todos esses planos têm, né? Então, não existe mais nenhum que esteja privatizado e se bancando. O que é que eu falei com várias operadoras, o que é que eles querem? Que tenha essa base de jovens, né, que faça que o Estado fique no consignado para não ter a inadimplência, porque a inadimplência de vez em quando vai para 10%, 15%, aí atrapalha um pouco os planos. Uma garantia financeira. Todos eles, se a gente fizer um chamamento público, né, eles querem um modelo desse jeito, né? Eu disse ao governador, para ter um modelo nós temos que ter gente. Do jeito que está o IPASEAL em Alagoas, nenhuma operadora privada quer assumir. Sim. Porque o prejuízo vai ser maior ainda. Porque ele ainda não é superavitário. Não é superavitário, né? Na verdade, há muito tempo não é. Quando se perdeu, como eu disse no início da minha fala, quando se perdeu a parte de previdência e habitação, então ficou um pouquinho, né, deficitário. Então, o Estado é quem completa, mês a mês, a nossa deficiência. Adeilson, mudando um pouquinho de assunto, falar sobre uma questão, não é, Natália Barros, que está ocorrendo lá em Palmeira dos Índios, você que é advogado, e a gente tem acompanhado a sua luta em defesa de vários agricultores familiares, em relação a várias famílias que têm posses de terra ali em Palmeira dos Índios, uma guerra entre algumas comunidades, algumas populações indígenas. Fala um pouquinho desse cenário que está acontecendo em Palmeira dos Índios, fala dessa sua luta, justamente em defesa dessa população que mais precisa, desses agricultores, dessas famílias lá de Palmeira dos Índios. Olha, eu sou nascido e criado em Palmeira dos Índios há 55 anos, por aí, nessa faixa, com margem de erro de 20% para lá e para cá, né? Sou criado, nasci na Serra da Boa Vista, lá depois do Candará. Juro a você, nunca vi um indígena por lá. E olha que eu era menino traquineiro, andava com peteca. Naquele tempo, os pais deixavam a gente andar com peteca, matando passarinho, né? Época brincando, boa, né? pescando. Época boa. Nunca vi um indígena, né? Depois, quando eu tinha lá 15 anos, aí alguns indígenas tinham isoladamente na Fazenda Canto e na Mata da Cafurna.
Isso nós sabíamos. Mas, inclusive, quando eu saí de Palmeira dos Índios, os índios, os que lá ficaram, eu tinha 17 anos, eram aldeados. Não tinha guerra, nada de revolução, os índios estavam lá. Pois bem, veio o ano de 2010 e teve uma demarcação. Foi no governo do Albérico Cordeiro. Teve uma demarcação que foi feita por antropólogos, mas eu sempre digo assim, foi feita a chão de giz. Não estou brincando, não. Eles pegaram um giz assim e saíram mapeando o município. Sem qualquer tipo de técnica, sem topografia. Critério, inclusive, tem laudos antropólogos dizendo que esse laudo está completamente errado. O que foi que houve? Demarcaram o Palmeira dos Índios e houve um processo judicial e que o município não contestou. Palmeira dos Índios, os políticos foram competentes para, de ponto de vista administrativo, ir aos ministérios, lutaram muito. Se você colocar no YouTube, você vê ali Ricardo Vitório, James Ribeiro, Falgaia, França, estou dando o nome de alguns que eu vi no YouTube. Lutaram muito. Mas o que é que Palmeira ficou um pouco vulnerável? Porque na demarcação de 2010... até 2015 foi segurada para não haver a homologação, que é o último ato, que é ato privativo do presidente da República, quando ele diz essa área demarcada é indígena. Né? É a canetada final. É o bico do urubu, a gente fala. Então, há uns 3 anos atrás, eu descobri essa questão. Estudando, eu digo que não é possível, que é um processo longo. Rapaz, ninguém... E delicado. Delicado. Veio um marco temporal, que é esse que diz quem tem a lei 14.700 e pouco, que quem estava no território indígena até a Constituição de 88, até 5 de outubro de 88, quem estava na terra era considerado originário. Quem não, já era derivado, já não valia. Então, essa é a tese do marco temporal. Só que foi julgada... aliás, está sendo... Ainda está sendo discutido, né? Está sendo discutido. O marco temporal. Sendo discutido e é nele que a gente quer chegar, né? Existe uma ação declaratória de constitucionalidade, 87, e 4 ações de inconstitucionalidades. 4. Quem entrou? Rede, PSOL, PT e PDT. Os 4 partidos entraram com a inconstitucionalidade. Aí o ministro Gilmar chamou para uma mesa de negociação. Foi prudência dele, né? Prudência, não imprudência, né? Mesa de negociação disse, não, vamos parar. Ele deu uma ordem na qual disse, todos os processos de demarcação no país ficam paralisados. O presidente não pode nem botar para frente, né? Não pode homologar nada. Mas nós, Palmeira dos Índios, não estávamos nisso. Aí foi quando a gente, mais ou menos em março deste ano, através do Partido Nacional, do nosso querido presidente Paulinho da Força, entendeu o dilema social de Palmeira dos Índios, que, como eu estava dizendo, seria a mesma coisa de você dizer que a Avenida Ipiranga com a Avenida de São João era terra indígena. É o que acontece em Palmeira dos Índios, é do mesmo jeito. Né? Terras urbanas, hoje, sendo consideradas indígenas. Outra coisa, né? São 37 anos, de outubro de 88 até aqui. Ou seja, quem são essas pessoas? Quem são esses indígenas que estão lá há 37? São coisas a serem questionadas, apuradas de fato. Sempre, sim. Aí por isso que nós entramos, Mozinho Natália, com esta ação aqui, pedindo justamente a suspensão do processo que tramita na 8ª Vara Federal de Arapiraca, que está lá uma ação de execução, de cumprimento de sentença, onde nela a FUNAI, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, pediu uma certidão de atestado em trânsito em julgado. A juíza não concedeu. Então, foi uma grande vitória, porque trânsito em julgado você já está morto, você não pode fazer nada. Então, a luta agora é ter essa mesa de conciliação, onde os agricultores de boa-fé e que têm a propriedade registrada em cartório competente sejam chamados a uma negociação. Né? Porque não pode também a sociedade ouvir só um lado. Né? Eu conheço lá, indígenas lá, conheço alguns, que foram inclusive candidatos a vereadores por alguns partidos que eu passei,
como meu querido irmão Nicásio, foi candidato a vereador, teve uma grande votação. Conheço muitos. Inclusive, eu, quando fui da CBTU, eu trouxe de lá, eles me pediram, a sociedade indígena me pediu, para umas 40 vagas, para colocar na linha do trem, organizando uma coisa. Pediram, foram bem tratados. Talvez hoje alguns dizem lá, não, foi para trabalho escravo. Foi para trabalho escravo, mas tudo com carteira assinada, sim, claro. tudo trabalhando. Tem uma relação muito boa, né, com muitos, né? Ou seja, isso não tem nada de cunho pessoal nessas ações, nessa defesa junto a esse pessoal da agricultura familiar de Palmeira. Sim, sim. Muito pelo contrário. Esse dado daqui, mozinho, Palmeira dos Índios ali, para quem conhece, na Serra da Boa Vista e por trás do Cristo do Goiti, é uma área que tem muitos mananciais, nascentes de água. Lá se produz muita banana, muita pinha, manga, são muitas frutas e abastece mais de 70 municípios de Alagoas. Caramba. São pequenas famílias, mesmo que vivem da agricultura familiar. Para você ter uma ideia, lá são 463 propriedades identificadas pela FUNAI, que são agora considerados poceiros, que já é um palavrão para quem tem propriedade, para quem tem registro há mais de 100 anos. Eu digo a você que a grande maioria... É pejorativo até, né? Poceiros, poceiros, né? E fala em desintrusão, né? Você foi um intruso, né? No processo de camarada saída. Que está ali há uns 100 anos trabalhando, né? Então, lá já existe uma reforma agrária. Esse dado que eu te dou aqui, olha, 149 imóveis é menos de 1 hectare. É igual um campo de futebol. Sítiozinho, um campinho. 226 imóveis entre 1 e 10 hectares. São coisas pequenas. O que eles colocam como fazendeiro, né? Latifundiários, né? Porque isso é bom você dizer, eu vou defender o coitado. Politicamente, né? Você às vezes defender o coitado do que defender o rico, é bem melhor você narrativa, né? A narrativa. Então, se construiu uma narrativa aonde lá, segundo a própria FUNAI, só tem 7 imóveis dos 463 que tem mais de 100 hectares. Então, um território mais considerável. São 7 propriedades consideradas assim, de rico, sim, de fazendeiro. A gente não conhece na Serra da Boa Vista. Os outros 99%... Sim, são pequenos produtores. Exatamente. Eu falava ontem com o governador Ronaldo Lessa, que ele me perguntou ontem à noite mesmo, anteontem à noite, esses dias, né? Como estava lá a questão, e eu disse, olha, é você tirar a paz social, criar um caos social com pessoas que já estão ali praticamente assentados, né, com título de terra, compraram as suas terras, e você colocar essa questão indígena, né? Então, nós vamos ter, mozinho, um confronto do direito à propriedade, sim, né, constitucional, direito adquirido constitucional, com outro direito que está se discutindo a constitucionalidade, que é o artigo 231 da Constituição brasileira, dessa questão dos povos originários, que está em discussão ainda. E aí, Adeilson, Natália, colocar de fato uma questão social. Imagine um camarada estar ali na sua terra 10, 15, 20, 30, 40 anos junto com a sua família, produzindo, escoando a sua produção para outros municípios, para a sua cidade, vendendo, indo no mercado, na feira. Imagine de uma hora para outra uma canetada do Supremo Tribunal Federal dizendo que você tem que sair dali. Imagine o caos social para essas mais de 100 famílias. Qual a estrutura, assim? Qual é a justificativa? A estrutura que será oferecida para esses pequenos produtores, para esses trabalhadores do campo, caso essa discussão avance, caso realmente essas terras sejam retiradas dessas famílias? O que se garante? Eu estava acompanhando esses dias representantes dos indígenas mentindo. Porque o que é que está sendo oferecido? Vou lá, que você tem a sua terra aqui nesse contexto, né, de 1 hectare, e o cara que tem 1 hectare e planta ali banana, ele não tem uma casa bem estruturada, ele tem uma casa de taipa, né, uma casa pequena. São essas pessoas que correm o risco de perder suas pequenas propriedades. Exatamente. E o que é que a FUNAI está garantindo, né? O próprio Estatuto do Índio garante só a benfeitoria. Então, você pode ter
uma terra desse tamanho, só quer indenizar a casa e a cerca. Só isso. É, no mínimo, desproporcional. Desproporcional, não é? Então, é para você sair só com a roupa do corpo. Né? Então, a FUNAI fez esse estudo, termina no sábado, né? Fez esse estudo identificando propriedade a propriedade, mas o que eles querem é indenizar só a benfeitoria e não a terra. Isso é um grande disparate. É isso que no Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Gilmar Mendes já disse, isso não é razoável. No mínimo, pagar o valor da terra nua, o valor de mercado. E digo mais, mozinho, quando foi lá em Todo Imbu, lá em Santa Catarina, no governo Lula, ele homologou uma terra lá demarcada, em Abelardo Luz, Todo Imbu, Santa Catarina. E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro indicado por o Bolsonaro, André Mendonça, o ministro André Mendonça, desmanchou. Disse, não, enquanto se estiver discutindo o marco temporal, né, ninguém pode homologar nem prosseguir demarcação. Então, nós fomos pegos de surpresa um pouquinho nessa questão de Palmeira, porque essa demarcação não poderia nem estar mais evoluindo. Mas a magistrada entendeu que era um ato administrativo, não era um ato final, por isso que prosseguiu. Também a gente deixou razoável. As ações da FUNAI, né, porque recentemente eles voltaram a fazer esses levantamentos. Então, eles já encerraram esses levantamentos. Sim. Né? Os agentes da FUNAI, eles chegaram a fazer aí até as propriedades, fazer os levantamentos, inclusive autorizados pelo próprio governo federal, né? E é esse impasse que está justamente com a FUNAI, com esses proprietários e a FUNAI, porque não se teve aviso prévio, comunicado prévio de que iriam levantar esses dados, não é isso, Adailson? Foi uma questão que pegou todo mundo de surpresa. Mas eles chegavam assim com um papel mesmo, porque pelo próprio Estatuto do Índio, você tem que comunicar e dizer que depois de 15 dias você volta à casa para fazer a avaliação. Em muitos casos, a gente tem filmado, eles jogavam um papel e voltavam em 15 dias. Foi quando algumas lideranças mais taludas, mais conhecidas na cidade, reagiram um pouco e o direito foi clareado. A magistrada da 8ª Vara teve que dizer, olhe, a polícia do Estado, a polícia militar, está acompanhando vocês para preservar a vida assim, de vocês, dos técnicos da FUNAI. Porque você mexer com muita gente, o sentimento de quem nunca recebeu uma polícia dentro de casa, da noite para o dia você vê uma polícia, uma guarnição chegar e vou entrar de qualquer jeito. Então, não teve uma preparação. Assusta, intimida, né? Não teve uma preparação. A gente bota assim, carro de som, rádio comunitário, dizer, olha, a FUNAI vai ter que fazer esse serviço aqui, daqui uns dias vai passar gente, mas não se assuste. Quando ligaram para mim, já está subindo carro de polícia, né? Aquela coisa. Então, em todo momento, eu disse lá, olha, pessoal, vocês recebam bem. Os técnicos da FUNAI não têm culpa nisso, no que estão fazendo. É uma determinação judicial. Agora, eles não estão autorizados a entrar dentro da casa de vocês. Eles podem entrar no terreno, olhar aqui a benfeitoria, fazer. Dito isso, dizia, e a justiça clareou. Não pode. A casa é asilo inviolável. Nela ninguém pode entrar sem a permissão do dono. Sim, então, graças a Deus, terminou esse trabalho da FUNAI sem nenhum incidente, né? O que eu julgo que foi um trabalho completamente perdido, porque eu tenho certeza absoluta que nós, na Justiça, no marco temporal agora, vamos ter uma mesa de conciliação, de diálogo e ver caso a caso, como assim, faltou eu dizer, Natália Mozinho, que saiu terça-feira o parecer da Procuradoria-Geral, assinada pelo Gonê, que ele diz o seguinte, olha, a Procuradoria disse, olha, em casos que possam ter tensão, eu acho que é o caso de Palmeira dos Índios, ninguém vai querer deixar a sua propriedade, claro, né, tem que se abrir uma mesa de negociação. Mas, acredite, a FUNAI até não está pensando muito nisso, não, mas algumas lideranças indígenas estão defendendo o confronto. Mas vem aqui para Maceió
Defensoria Pública, Secretaria de Segurança, alegar, dizer que estão sendo perseguidos. O contrário, quem está sendo perseguido são os agricultores de lá, a paz social, a vida, a história. Cada casa é um castelo, né? Cada casa é um castelo, é a casa desse pessoal que mora lá há 100 anos e ser invadido desse jeito, né? Uns dizem que estão sendo ameaçados de morte, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp lá, eu vi geralmente algum bêbado dizendo: olha, se vier na minha casa vai ter bala. Mas uma cervejinha a mais, né, Deilson? Mas é naquele momento. Um afã, né? Naquele momento, eu conversei com setores assim, da sociedade, né? Isso é até levado até como uma piada. Uma gozação. Uma gozação, né? Ninguém hoje mata ninguém, vai ameaçar ninguém, sobretudo quem tem uma certa cultura, né? É razoável que aquele homem do mato ali tenha uma faca e diga: eu só saio daqui morto. Muitos dizem questão isso. De honra. Questão de honra, tudo isso. Aí isso é levado, prints de grupo de WhatsApp, para a Polícia Federal, para a Secretaria de Segurança Pública, né? Levaram, inclusive, um print meu. Levaram um print, mas no final eu digo: olha, vocês têm que receber bem o pessoal está fazendo o serviço dele, né? Eu como advogado, né? Claro. Dizendo aquilo dali, mas tá desse jeito, né? Mas se terminou essa fase, eu acredito muito no Supremo Tribunal Federal, nessa mesa de negociação, que a gente vai chegar a um acordo, a um senso comum. Se alguma parte tiver de ceder, que ceda, que você faça uma divisão de grupos, né? Esses mais taludos, os ricos, talvez tenham que ceder. Mas eu tenho uma solução que nós falamos com o ministro Lewandowski. Essa é nova, diga aqui... Primeira mão. Em primeira mão. Falei só com uma pessoa da área contábil, uma técnica muito responsável, e disse que é a melhor solução. Quem tem casa de praia paga um laudemo, paga o terreno de marinha, né? Sim, sim. Uma taxa anual. Em Palmeira dos Índios, a gente poderia fazer essa mesma composição. Todas as terras pagariam por ano um determinado percentual para a FUNAI, para a União, para quem for indicado. Uma legislação específica. Legislação específica, criando uma taxa. Eu acho que seria uma compensação, uma forma de diálogo. Onde eu disse isso, aliás, onde eu disse e a quem eu falei, todo mundo achou razoável. E aí, Adeilson, não sei em que pé está essa discussão, essa taxa pode ser pelo tamanho do imóvel, benfeitorias do imóvel, o que é produzido, tempo, né? como é produzido, o tempo. Escritura. Ou seja, tem vários critérios. Existem formas. Inclusive, essa mesa de negociação, né, essa proposta de conciliação feita pelo ministro Gilmar Mendes, pode, inclusive, tratar desse assunto também, né, Adeilson? É isso que nós vamos inserir. Vamos inserir isso como um dos fatos novos, né? É razoável, né? Até porque, para você ter uma ideia, Palmeira dos Índios, segundo o censo, o último censo, tem 2.000 considerados indígenas na área rural e 2.000 que consideravam indígenas na área urbana. Eu fiz um questionamento, porque hoje assim, é uma autodeclaração. Uma pessoa pode se autodeclarar índio, basta que o pajé, o cacique, alguém diga que você realmente é índio, que você, por ali, teve um ancestral, um antepassado. Então, a forma, eu acho fraudável. É frouxa disso hoje? Muito frouxo. No IBGE, no censo, você pode se declarar índio. E tem uma validade legal dentro disso aí. E tem uma validade legal. Eu perguntei à FUNAI, pela Lei de Acesso à Informação, né, quantos indígenas tinham em 2010, quantos tinha em 2003 e quantos tem agora em 2025. Eu tenho certeza que isso triplicou, porque as pessoas agora estão se autodeclarando índio com medo de perder a propriedade. Como é que está o clima na cidade? A população, esses pequenos produtores, quando eles descem a serra para vender suas bananas, por exemplo, na feira, como é que está esse diálogo? Como é que está a população diante disso? Pronto, ao contrário do que diz assim, muitos líderes indígenas, que são os políticos, que são os empresários que estão insuflando, é o contrário, né? Toda a fala dos líderes é no sentido de ter calma, de ter paciência, que tem justiça nesse país, que vai
ser resolvido. Mas o cidadão que já mora ali, esses dias eu vi um primo meu, Zezinho, um caboclo com 73 anos, que já mora ali há 60, né? Começou ali com banana, foi tudo, depois cresceu, virou um camarada ali com umas 30 hectares, né? Que hoje vive bem, né? Então, quando ele soube disso, ele e a mulher quase que tinham um AVC. Então, o clima, nesse sentido, é horrível. Horrível, horrível. Na zona rural, horrível, né? Então, a zona urbana também agora está sentindo, porque sabe que quem produz mesmo para valer são esses agricultores, muitos da agricultura familiar. Não estou dizendo que não tem pessoas indígenas que não produzem. Mas hoje, Natália, está altamente miscigenado. Hoje, assim, o não indígena casado com indígena, o contrário. Hoje Identificar o puro sangue é difícil. Não identifica. Você não tem mais como identificar. Né? Até porque os índios de Palmeira dos Índios não vieram de lá, vieram de Pesqueira, de Águas Belas, vieram de outros locais. Olhe, eu digo que Graciliano Ramos, que foi prefeito de lá, né, na década do final de 1930, 28, por ali, foi prefeito de lá, nunca teve uma citação dele falando que ele viu índio lá na região. No próprio livro Caetés, né, que é um romance, penso que é negócio estou falando de indígena, não tem uma citação dele. E eu digo, só no Jornal do Comércio, eu pesquisando, Pernambuco, ele disse que quando foi prefeito, ele viu 2 caboclos bêbados numa região tomando uma cachaça no interior, dizendo que era índio. Foi o que ele disse que viu. Agora, em livros dele, então, por aí você vê. Então, foi criada uma história. Palmeira é criado por uma lenda de Tixili e Tixiliá, aonde o próprio cacique Celestino, que está vivo hoje, disse: eu nunca ouvi falar nada nesses meninos, não. Uma lenda. Porque Palmeira precisava de um mote, Palmeira dos Índios. Então, os hinos foram criados com esse negócio de Palmeira dos Índios. A lenda de Tixiliá é mais ou menos assim. Um índio da tribo Chucurus casou com a índia da Cariri. Então, eles souberam, aí mataram os 2. Não admitia. Aí, em Palmeira dos Índios, tem 2 palmeiras em frente à igreja. 2 palmeiras. Aí dizem lá a lenda que aqui foi plantado um, aqui foi plantado o outro. Uma lenda mesmo, lenda. Então, eles colocam isso como verdade. Eu comecei a ler, Mozinho, muita coisa de antropologia e comecei a ficar chateado, porque é tudo baseado em unilateralismo, em uma fala, em cantos de caboclo, não é? Então, a gente respeita toda essa história dos índios que lá estão, mas já são aldeados. Essa confusão, nós passamos, gente, o pessoal critica só o governo Lula, mas nós passamos por 2 governos Lula inteiros, 8 anos, e Lula não teve coragem de botar essa questão da demarcação para frente, ficou parada. Há que se dizer, a própria FUNAI ficou parada, não quis também colocar o processo para frente. A gente veio um governo Dilma, processo parado. Veio um governo Temer, processo parado. Veio o governo Bolsonaro, aí foi que parou mesmo, né? Pelo histórico do Bolsonaro, dessa questão de minoria, né? Todo mundo sabe. Aí veio o terceiro Lula 3, né? Foi criado esse Ministério dos Povos Originários, e muitas pessoas bem articuladas, inteligentes, colocaram muitas demarcações para acontecer. Me parece que no governo já Lula aconteceram 12, 13 demarcações, só ficou faltando Palmeira. Porque realmente Palmeira não tem sentido, não tem lógica nenhuma de ser demarcado. Então, esse é o nosso papel como dirigente partidário, como quem mora em Palmeira dos Índios, que conhece a história, é de ir acalmando o povo e resolver, primeiro, essa ação daqui. Se a gente não tivesse uma ação no Supremo, a gente não tinha nem como entrar no processo. Houve um pouquinho, Mozinho, das pessoas ficarem viciadas em pedir a político A, político B, político C. Pode ter dado certo um tempo, como eu estou dizendo, né? Ficou parado esse tempo todinho, mas chegou uma hora que o trem anda, né? Então, chegou essa hora do bico do urubu e a gente entrou nesse processo sem ter estado nele, sem ter
participado de Sim. absolutamente nada, né? Para nossa sorte, não transitou em julgado. É isso que a gente está se valendo, e eu acredito que vai ser resolvido numa mesa de negociação de forma igualitária, né? Onde a gente possa estabelecer esse mecanismo que eu estou colocando de até de se admitir pagar uma taxa, né? Por diversos critérios ali. E o Adeilson tocou no ponto, Natália, que eu julgo muito importante, tratar as questões individualmente. Cada pessoa, cada família, cada lar, cada propriedade. Não se pode colocar num único balaio de gato e aí tomar-se uma decisão numa canetada monocrática, seja de um magistrado de primeira instância, segunda instância, do Supremo Tribunal Federal, mas em loco, ouvir as histórias, Sim. saber quem são as famílias. Isso é o principal que o Poder Judiciário pode fazer hoje para resguardar a sobriedade de toda uma cidade, de toda uma comunidade, como é a de Palmeira dos Índios. Uma postura mais democrática do que essa não existe. É verdade. E se a gente não colocar isso no processo, as pessoas... Vocês lembram que às vezes, os ministros queriam acabar com a vaquejada? Sim. Um Lembra esporte. disso, né? Que é um esporte tradicional aqui do Nordeste. Às vezes as pessoas não sabem da nossa realidade. Tem casos em Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, onde realmente as pessoas mataram os povos indígenas, Sim. os povos originários, poceiros com cangaceiros, com jagunços. Então, mataram mesmo, na espingarda, né? Ou matava de fome ou na espingarda. Aí as pessoas pensam que Palmeira é desse jeito. Palmeira nunca teve uma confusão nesse sentido, não tem. As pessoas já vivem um ao lado do outro. Então, é isso, mozinho. A nossa tarefa, Natália, de mostrar no processo, né? Não no discurso político, na tribuna, mostrar no processo que a situação de Palmeira é completamente diferente. E esse é o papel do MCZ Notícias, da Folha de Alagoas, buscar o contraditório, buscar, sobretudo, a verdade dos fatos, ouvir os indígenas, ouvir os advogados, ouvir os donos dessas áreas, para que possa, de fato, né, colocar assim, uma mesa redonda tudo o que acontece para ser discutido com maturidade o fim dessa discussão que a gente espera, sinceramente, que tenha um fim positivo o quanto antes. A gente agradece demais ao Adeilson Bezerra, que é presidente do IPAZEAL, que é presidente do Solidariedade aqui no Estado de Alagoas, advogado, por essa fala sincera, colocar a pratos limpos o que está acontecendo de fato em Palmeira dos Índios, aqui no nosso Estado de Alagoas. E a gente faz o convite público, Adeilson, para que você esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e a gente deixa um espaço para suas considerações finais. Agradeço muito aqui a vocês dois, ao programa, porque só tem sido mostrado um lado. A mídia vai para um lado que se acha mais romântico, né? Se você pegar um ator internacional, ele não quer ir para o lado do agricultor, ele certamente vai lá para o lado do indígena, onde nós temos ali cerca de 2% só da população, né, declarada indígena, e a gente está mostrando a realidade, que não tem fazendeiros, né, não tem essa questão de ninguém querendo matar ninguém, né, o Palmeira dos Índios já tem uma reforma natural há muito tempo, centenária, diria centenária, já tem essa reforma. Então, a gente precisa mostrar esse lado do pequeno agricultor e que as pessoas sejam tratadas de formas diferentes, né? Ali existe o pequeno, existe o grande, então todo mundo ser chamado para uma mesa de negociação. Por fim, agradecendo que a gente mostrando o lado, a gente espera que a sociedade, ouvindo, antes de tomar uma posição, conheça a realidade lá de Palmeira dos Índios. Mais uma vez, obrigado ao presidente do IPAZEAL, presidente do Partido Solidariedade aqui no estado de Alagoas, ao advogado Adeilson Bezerra. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, e até o próximo MCZ Notícias, se Deus quiser. Tchau, tchau.